Hoje eu vou falar com vocês sobre estudo bíblico com crianças. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, então, lá no texto de Deuteronômio 6, o chamado Senhor, né, que a Nathalie falou. Vamos abrir lá nossas Bíblias em Deuteronômio 6. Eu vou ler com vocês versículo 4 a 9. A minha versão é a Revista Atualizada. Diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Eu vou começar a falar aqui sobre estudo bíblico com crianças, com alguns pontos que a gente tem que estabelecer. Então, são os nossos pingos nos is. Vamos colocar os pingos nos is. Esse texto aqui, ele se refere aos pais, né? Ele está falando aqui que no versículo 7 ele fala que inculcar a palavra aos seus filhos. E aí a gente fala, bom, então acabou aqui, a responsabilidade é do pai mesmo, né? Então é só a gente dizer para o pai que ele tem a responsabilidade de inculcar então as palavras do Senhor e o mandamento do Senhor para os seus filhos, né? Deus atribui aos pais a responsabilidade de criar e também educar, tanto fisicamente quanto intelectualmente e espiritualmente, né? Então, a forma ideal de Deus, né, é que a primeira experiência da criança seja em casa, tanto o conhecimento do Evangelho, quanto essa experiência do culto, seja em casa. Mas essa palavra também pode ser estendida ao povo de Deus. Ele começa aqui o Shema falando, ouve Israel, não é? E Israel é todo o povo de Deus. Não são só os pais para os seus filhos, mas todo o povo de Deus. Nós somos chamados como família em Cristo, irmãos em Cristo. Então essa responsabilidade também é nossa, de inculcar nos nossos filhos, nas nossas crianças, o ordenamento do Senhor, o mandamento do Senhor. Esse Shema aqui, o Deuteronômio 6, ele vem logo depois de Moisés repetir, lá no capítulo 5, Moisés vai repetir os mandamentos que Deus deu lá no Sinai para o povo. Então, é esta palavra que nós temos que ter. Primeiro, ter na nossa mente, no nosso coração, amar de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então, nós temos que ter essa palavra para nós primeiro. E então, começar a trabalhar para disseminar e divulgar essa palavra para as nossas crianças. Eu trouxe aqui para vocês uma ideia que nós temos tido, que nós temos feito lá na nossa igreja. Eu não sei como é na igreja de vocês, mas nós costumamos apresentar os bebês quando nascem, né? Acho que a maioria das igrejas tem esse hábito de apresentar os seus bebês quando nascem. E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, porque a gente fica tão encantado com os bebês lá, né, fazendo gracinhas e tudo mais, as orações, as famílias. Mas eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nas palavras do pastor quando ele vai fazer essa apresentação dos bebês. Porque ele remete a coisas que nós temos no nosso pacto como igreja. Então, ele faz algumas perguntas quando ele apresenta as crianças. Primeiro, ele se dirige aos pais, ele pergunta lá,
se eles estão dispostos, né, a ensinar as crianças o temor, a admoestação do Senhor, apresentar o Evangelho para essas crianças, ensinar o valor do culto, ensinar que Cristo ordenou que nós devemos confessar os nossos pecados, né, falar sobre a importância de ensinar as crianças sobre o arrependimento, sobre batismo. Então, todas aquelas coisas que nós devemos ensinar, ele pergunta primeiro aos pais se eles estão dispostos a fazer isso, a levar suas crianças à igreja, a falar sobre a importância de estar junto ao povo de Deus, em todas essas perguntas. E os pais respondem, e a gente fica contente, assim, né, animado. Então, ele se dirige à congregação, aos membros. E ele, então, pergunta para a igreja se nós estamos dispostos a encorajar, auxiliar os pais no que for preciso, no que for possível, para que eles também possam exercer esse chamado de Deus para eles. Também ele pergunta se nós estamos dispostos a oferecer afeto, paciência e encorajamento, exemplo e proteção a essas crianças. E essas coisas, elas englobam muitos princípios, mas também trazem uma responsabilidade muito grande para nós. Nós temos que ser pacientes com os filhos dos outros, isso não é fácil. Tem momentos que a gente não tem nem um pouco de paciência, né? Encorajar essas crianças e esses pais, quando as crianças estão tumultuando o culto, também não é tão fácil assim, né? Ser exemplo para essas crianças e protegê-las. E essa proteção, ela vai além dos portões da igreja, né? Eu me lembro que estava conversando ontem com uma irmã e ela falou da preocupação, da tristeza dela de ver como as crianças estão cada vez mais encantadas com essa coisa de TikTok, de internet, de ficar famosa, e como elas estão sendo bombardeadas por tantas coisas de fora e a gente não sabe como lidar com isso e como ajudar, às vezes, os pais a orientar e ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, essa nossa proteção vai também nessa direção, de cuidar dessas crianças, de olhar por elas e de ajudá-las. Também ele pergunta se nós estamos dispostos a promover um ambiente acolhedor, moral e espiritualmente, e que seja moldado pelo Evangelho. Então, a igreja tem essa participação na formação espiritual da criança, né? E em colaboração com os seus pais. Isso quer dizer que qualquer projeto que a gente vai fazer de ensino bíblico para a criança deve envolver os pais. Às vezes a gente monta um projeto muito legal, pensa em várias coisas que a gente pode fazer com as crianças e tal, e deixa os pais de fora. Porque tem pai que não é muito participativo, que mais cansa a gente do que ajuda, né? Que mais causa problema e faz pergunta inoportuna, né? Que tem muitas críticas sobre tudo o que está acontecendo. Então, às vezes, é mais fácil a gente fazer só com aquele grupo ali que está engajado, que está cheio de ideias, cheio de interesse, e deixar aqueles pais que não estão mesmo com nenhum interesse em participar, deixar eles lá fazendo as outras coisas que eles preferem fazer. Mas nós, como igreja, nós temos que pensar que nós somos auxiliadores, nós somos só um grupo de apoio para esses pais. E muitas vezes isso significa que nós temos que ajudar os pais a enxergarem que essa missão é principalmente deles. Orientar os seus filhos, né?
Tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho o menor jeito para ensinar criança. Mas Deus te deu um filho. E Ele deu a você a missão de ensinar o seu filho. Então, nós podemos ajudar esses pais a participar ali e entender melhor como eles vão chegar nos seus filhos, né? O autor aqui do Evangelho para Crianças, ele fez, né? Ele precisou ser desafiado e perceber que ele não estava ensinando a sua filha. Ela não estava entendendo o que ele estava falando. E ele teve que correr atrás do prejuízo aí e achar uma maneira de chegar até a criança, a falar numa linguagem que ela pudesse entender. E às vezes o nosso trabalho é esse mesmo. Obrigada. Essa garrafa estava me dando uma surra. Às vezes o nosso trabalho principal com as crianças é ajudar os pais a chegarem até o coração dos seus filhos, orientando-os e os ajudando a fazerem esse trabalho. Tá? No livro Qual é a Missão da Igreja, os autores escrevem assim, quase lá no final do livro, quando eles estavam já concluindo. A missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito, e reunir esses discípulos para que adorem e obedeçam a Jesus Cristo, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. E ele segue dizendo, não seremos eficazes em nossa missão se tudo é missão. De modo semelhante, não cumpriremos nossa missão se não sabemos o que ela é. E isso é um ponto muito importante para a gente pensar no ministério infantil, especialmente, alguns outros ministérios também. Nós precisamos definir qual é a nossa missão. E a missão é a missão da igreja, não é a missão do ministério infantil. Nós não temos uma missão diferente do restante da igreja. O chamado é o mesmo. Nós lidamos com um público diferenciado, mas o chamado é o mesmo. A missão é a mesma. É fazer discípulos. É pregar o Evangelho. E se nós queremos englobar tudo como missão, achar que tudo é missão, nós não vamos fazer aquilo para que nós realmente somos chamados, que é levar a palavra de Deus até o coração das crianças, de maneira que elas possam entender. E definir o nosso objetivo é importante porque nos ajuda a planejar em torno daquilo que é principal. Lembra que a Renata falou? Tem aquilo que é principal, que é o central, que é o mais importante, que é a palavra de Deus. As outras coisas são acessórias. Então, tem coisas que nós usamos, recursos que nós usamos, ferramentas que nós usamos com as crianças, que são importantes, que ajudam a cativá-las, a fazer com que elas entendam melhor, que elas capturem melhor aquilo que a gente está tentando comunicar. Mas essas coisas, elas não podem ser maior do que o propósito principal, a missão principal, que é levá-las a Cristo. Então, baseadas nisso, nós podemos dizer, então, que o objetivo principal do ensino bíblico para crianças é ajudar os pais na formação espiritual dos seus filhos, oferecendo um culto em linguagem mais apropriada para elas e observando o seu desenvolvimento e capacidades, porque nós temos as faixas etárias, nós sabemos que cada faixa tem a sua individualidade, a sua capacidade, né? Aquelas coisas que você pode usar com cada faixa etária, que funciona muito bem com uma, que não funciona em nada com a outra. Nós precisamos entender isso e buscar essas informações para trabalhar melhor com as crianças, mas nós não podemos escapar daquilo que é principal, né? Usar a linguagem como meio de chegar à criança, mas não fazer dessa linguagem a coisa mais importante. E apresentar o Evangelho e as verdades da Escritura de forma acessível, mas sem distorções,
para que as crianças cresçam no conhecimento de Deus, do Evangelho de Cristo e da sã doutrina. Também nós podemos afirmar que o trabalho com crianças não deve ser um lugar para entreter e ocupar a criança, enquanto os adultos cultuam a Deus, mas uma preparação para que elas possam prestar culto racional e agradável a Deus. É muito triste quando a gente ouve alguns pais falando que vão para outra igreja porque lá tem uma atividade que ele deixa o filho às 8 da manhã e vai buscar às 4 da tarde no sábado, e ele tem o dia livre para fazer as coisas dele. E ele não faz ideia do que está acontecendo lá. É muito triste isso. Muitas crianças, quando chegam... Então, a nossa função aqui é preparar as crianças. Não é entreter. É preparar para que elas conheçam a Deus, que elas cheguem a Jesus Cristo. Que elas possam cultuar devidamente, junto com a congregação. Essa realidade do ministério infantil é uma grande bênção para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais acessível para as crianças, mas ela pode também ser um grande tropeço quando ele afasta as crianças da congregação. Não era assim, né? Quando Cristo falava às multidões, ele falava para adultos e crianças. Quando o povo de Israel se reunia para cultuar, eles iam em famílias. Jesus foi, né, para o templo junto com a sua família, quando ainda era criança. E nós precisamos que as crianças entendam isso. Eles não estão separados, apartados. Eles fazem parte de um mesmo grupo. E eles têm o mesmo objetivo ali. Tem que ter o mesmo objetivo. Não que a gente não possa fazer trabalhos fora do ambiente de culto. Não que a gente não possa fazer reuniões, grupos. Isso é muito bom, traz comunhão, né? Aproxima, traz afinidade. Mas o objetivo para o ensino bíblico é ensinar a Bíblia, a verdade das Escrituras. É levar a criança a conhecer a Deus e a obra redentora de Cristo. Muitas crianças, quando elas chegam na idade de cultuar com os adultos, elas ficam deslocadas e ficam entediadas, porque elas não entendem o que está acontecendo. Não faz sentido para elas. Elas têm... Às vezes a gente faz um trabalho infantil com elas tão diferente do culto congregacional que quando elas chegam lá, elas não sabem o que está acontecendo. E não tem nada que deixe uma criança mais ansiosa e agitada do que ela chegar num ambiente onde ela se sinta deslocada. Não é verdade? Quando a gente sabe, né, que a criança ela quer fugir, ela não quer ficar ali. Ela não para, ela não está entendendo, ela não está feliz ali. E a criança é muito sincera. Quando ela quando ela está se sentindo incomodada, ela demonstra isso rapidamente, ela não disfarça. Não é que nem a gente que às vezes fica meio amarela ali, meio sem graça, mas fica, né? A criança não é assim. Ela reage diretamente com as suas emoções. Então, muitas vezes o que acontece quando essas crianças não querem ficar no culto e ficam deslocadas e entediadas? O que acontece muitas vezes é que começam a se criar situações diferenciadas para que elas não queiram... ela não quer mais ir na igreja, então vamos arrumar uma outra maneira dela fazer. E a gente acaba distorcendo as coisas para que ela se sinta importante ali e se sinta confortável e queira se manter ali. E o problema é que isso vai passando para outras gerações. Então, a gente começa a ter adolescentes que não querem participar do culto, eles querem só ir no culto de adolescentes, jovens que só querem ir no culto de jovens. E eu já vi jovens
de 30 anos que querem ter seu culto de jovem, porque o culto congregacional é muito chato. Né? E eu ouvi isso na minha sala de jantar. E fiquei pensando, puxa, até quando? Até os 80 anos? Será que vamos ter que criar um grupo de jovens de 80 anos para satisfazer essa pessoa? Não sei, né? 30 anos, jovem, não sei. Cada 10 anos a gente vai criando uma coisa nova. Mas o povo de Deus, ele é chamado, como nós vemos lá nos Salmos, são chamados povos, tribos, línguas, nações e faixa etária também. Todos são chamados a adorar o Senhor junto à congregação, não é separado. Né? Nós somos chamados sempre que nós vemos o chamamento para o povo de Deus, todos juntos, todos. Então, o nosso trabalho é ajudar essas crianças a conhecerem e se relacionarem adequadamente com Deus, para que elas o adorem também no meio da congregação. Quando nós conseguimos mostrar para as crianças que aquele Deus que os adultos estão cultuando, adorando naquela linguagem, que aquela palavra que os adultos estão ouvindo não é tão diferente do que elas veem, elas conseguem sentir essa proximidade, compreenderem o que está acontecendo. E isso vai trazer para elas o desejo de estarem ali também. Elas vão criar essa proximidade. Quando as crianças compreendem melhor o que está acontecendo e por que está acontecendo, elas conseguem tirar maior proveito e participam com interesse e alegria. Uma coisa que nós temos feito na nossa igreja já há algum tempo, nos primeiros domingos, as crianças costumam ficar no culto. Foi bem difícil nos primeiros meses, acho que nos primeiros anos, foi muito difícil. Deu bastante trabalho. E em todo trabalho com crianças precisa de investimento, de insistência. Né? Eles ficavam e davam um pouco de trabalho. Mas aí nós tivemos um casal muito querido na nossa igreja, missionários, temos ainda, que tiveram uma ideia fabulosa. Eles resolveram, então, conversar com o pastor e montar um roteirozinho na linguagem das crianças, para que elas pudessem tirar melhor proveito do culto, para que elas pudessem entender o que estava acontecendo. Então, o pastor sempre passava, durante a semana, um resumo do que ia ser pregado no domingo. E eles preparam ainda, né, todo domingo, um roteirozinho para as crianças. Uma atividadezinha para ela fazer, para colorir e tal. Para as crianças maiores tem um lugar para ela fazer alguma anotação de alguma coisa que ela ouviu, que chamou a sua atenção. Um versículo, uma passagem. E o título da mensagem ali. Então, essas crianças, elas participam, elas não entendem tudo que o pastor vai pregar, nem vão parar por 50 minutos para ouvir tudo que o pastor está falando. Mas elas estão captando, elas estão prestando atenção. E facilita para os pais também ensinarem para as crianças depois disso. Isso é uma ideia interessante para a gente ter. Né? A próxima coisa que eu queria falar com vocês é uma exortação. Não impeça as crianças de chegarem a Cristo. Quando os discípulos fizeram isso com as crianças, diz lá a palavra de Deus que Jesus se indignou quando os discípulos não permitiram que as crianças chegassem. Por que os discípulos não permitiram que as crianças chegassem? Sim. Porque eles acharam que as crianças iam atrapalhar ali o que estava acontecendo. Jesus ia parar para falar com elas e aí os adultos iam sair perdendo, né? Ia parar de dar atenção para os adultos.
Mas Jesus disse que não, eles tinham que deixar assim, que as crianças chegassem lá. Que as crianças são despretensiosas, são humildes e são ávidas por conhecimento. E elas têm muito mais capacidade de crer do que nós. Tanto na palavra da verdade, quanto nas mentiras e nos erros que são falados. Então, é melhor que elas cheguem a Cristo primeiro, cheguem antes a Cristo. Em algumas situações, nós podemos ser tentados a achar que as crianças só vão atrapalhar, ou que aquele momento não é interessante para elas. E, de novo, nós precisamos buscar formas de aproximar as crianças de Cristo, simplificando a linguagem, explicando e preparando as crianças para participarem de forma ativa e produtiva. Essas coisas nós podemos fazer durante o nosso trabalho com elas, no Ministério Infantil, no ensino regular com as crianças. Nós podemos adiantar o que vai acontecer. Né? Quando nós levamos as crianças para a escola, por exemplo, a primeira vez, você não chega lá e deixa a criança na porta, né? Não sai com ela sem falar nada e deixa ela lá na porta da escola e vira as costas e vem embora. Não faz isso. Não vai dar certo. Em 5 minutos, alguém da escola vai ligar para você buscar a criança, porque ela está no berreiro lá que não para de jeito nenhum. Né? O que nós normalmente fazemos quando nós vamos levar as nossas crianças no primeiro dia de aula? Geralmente a gente já vem alguns dias falando sobre aquilo. Né? Nós já passamos ali na frente, já mostramos o material que elas vão usar, o uniforme novo. Né? Nós fazemos toda uma preparação. E aí, no caminho, a gente vai falando. A professora normalmente já se apresentou. Né? E aí, na igreja, a gente quer fazer diferente com a criança. A gente quer só largar ela lá e falar assim, ó, seja autodidata. Se adapte aí, porque é a lei de Darwin. Quem não se adapta, se dá mal. Né? Nós fazemos isso. Mas não é isso que é a nossa missão, nosso chamado. Nem com os de fora, nem com os adultos que não conhecem a Cristo, muito menos com as crianças. Nós queremos que elas conheçam a Cristo, nós precisamos apresentar a Cristo a elas e ajudá-las da melhor forma possível. O pastor Charles Spurgeon, ele diz no livro Pescador de Crianças, ele escreve assim: ambiciono pregar ao mais humilde, ao mais simples e despreparado. Nada é mais importante do que ganhar o coração dos despretensiosos, como também ganhar o coração das crianças. Então, ele escreveu isso logo depois que alguém fez uma crítica que a pregação dele era muito simples. Era uma pregação que até os escravos, né, na época os negros escravos ali, que eram analfabetos, pessoas sem conhecimento, elas entendiam. Então, ele era bom para pegar pessoas assim, simples. E ele não teve isso como uma crítica ou um insulto. Ele trouxe isso como um elogio. Quer dizer, que eu posso pregar de uma maneira que até uma criancinha consegue entender, eu consigo pregar para qualquer um. Todo mundo vai entender o que eu vou falar. Né? Bem diferente dos fariseus, né? Os fariseus eles se sentiam cheios de vaidade, assim, porque eles falavam da lei com propriedade, com palavras difíceis, cheias de conhecimento, mas as pessoas não entendiam. E eles se enfureceram porque Jesus não era assim. Jesus veio e falou ao mais humilde, uma linguagem simples e totalmente acessível. E esses que se achavam tão entendidos da lei não conseguiram compreender. Porque o que traz a compreensão não é a palavra rebuscada e cheia de conhecimento teórico e tudo mais. É um mover do Espírito Santo em nós. O Evangelho, ele só faz sentido quando o Espírito Santo age.
Então, a nossa linguagem simples e acessível à criança pode trazer, através do Espírito Santo, pode trazer para ela o conhecimento do Evangelho e a sua conversão a Cristo. Outros pastores também têm tido esse mesmo sentimento e dedicado a escrever essas verdades também das Escrituras para os pequenos. O pastor R.C. Sproul, ele escreveu uma série de livros que está ali na livraria, falando sobre doutrinas importantes para a nossa vida. E se vocês tiverem oportunidade de ler, vocês vão falar, puxa, entendi, né? Como que ele explicou de jeito tão fácil uma doutrina que parecia que era tão difícil. Eu gosto muito do pastor Sproul, porque ele tem uma facilidade de explicar coisas difíceis numa linguagem que a gente fala, nossa, que fácil, né? Parece tão fácil para ele. Mas ele escreveu esses livros pensando nos netos dele. Ele falou que ele queria que eles conhecessem logo as verdades, porque ele sabia que os erros e as doutrinas mentirosas, elas não poupam as crianças. Então, quanto antes nós instruímos as nossas crianças na verdade, tanto mais protegidas e preparadas elas estão. A Renata Gandolfo falou ontem sobre isso, né? Que nós precisamos suprir, nós precisamos preparar e dar armas para que as nossas crianças possam se defender das mentiras. Nós precisamos nos defender, mas as crianças também, os nossos jovens também. Quanto antes nós começarmos esse treinamento para que eles se firmem na palavra, nas verdades, conheçam a verdade e possam se preparar para os ataques mentirosos de Satanás, tanto mais protegidos eles estarão. O coração da criança não é neutro. Abram lá Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tem pessoas que falam que as crianças elas têm um coração muito puro, né? Elas não conseguem entender. Eu me lembro quando nosso segundo filho nasceu, Gabriel, minha sogra que conta bastante essa história. Nosso filho mais velho tinha 3 anos, o que casou semana passada. E a minha sogra viu o Gabriel ali, recém-nascido, e falou, nossa, que bonitinho, né? Ele é tão fofinho, ele parece um anjinho. E o Tiaguinho, achei um pouco enciumado com aquela atenção que o irmão estava, falou com aquele jeito todo sério que ele tem às vezes, né? Fazer assim. Ele é muito bonitinho, mas ele já tem pecado no coração. E ele falou aquilo porque ele aprendeu aquilo. Que mesmo um bebezinho tem pecado no seu coração. Isso é muito fácil da gente descobrir. É só você deixar o seu bebezinho recém-nascido, você ficar com ele 1 hora no colo e depois você colocar no berço. Em 5 minutos você vai ver que ele tem coração pecador. Ele vai ali abrir o berreiro, enquanto ele não conseguir o que ele quer, que é a atenção e o colo, ele não vai parar. Então, todos nós temos pecado no nosso coração e as nossas crianças também têm o seu coração com pecados e seu coração não é neutro. Provérbios 4, 23 diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração fluem todos os pensamentos, todas as emoções e reações. E o que abençoa, motiva ou contamina o homem e a criança vem do coração. Então, nós podemos pensar que a semente que é plantada no coração da criança é um investimento a longo prazo. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar para germinar. Mas quanto antes nós plantarmos essa semente, mais chances ela vai ter de germinar. Porque esse solo ainda está... pastor Spurgeon fala que esse solo, ele
é um solo muito mais fértil, porque ele ainda não foi batido, né, com as mentiras e os erros que nós vemos. Por isso que ele diz que as crianças têm muito mais capacidade de crer do que os adultos. Porque quando nós vamos crescendo longe da palavra de Deus, tanto mais nós vamos nos distanciando e perdendo a capacidade de crer. Então, esse trabalho de semear o coração da criança quanto antes, quanto mais cedo, ele tem muito mais chance de frutificar de uma maneira mais fértil, mais expansiva. O tempo de germinar, nós não sabemos. Quando vai frutificar, nós não sabemos. Paulo diz que o frutificar vem do Senhor, né? Nós plantamos, nós semeamos, nós regamos, mas o frutificar vem do Senhor. Mas nós precisamos confiar que o Senhor frutifica no tempo dele, no momento dele, da forma que lhe apraz. Mas o nosso trabalho é semear, e semear o quanto antes. Então, a instrução da palavra de Deus oferece boa fonte para a vida da criança em todas as áreas da sua vida, desde já até os seus anos mais à frente. Pode demorar para essa semente frutificar para a salvação, mas ela já começa ali a dar resultado quando nós vemos essa criança entendendo um pouco melhor sobre a adoração correta, sobre a compreensão de que Deus vai acompanhá-la sempre, né? Teddy Tripp fala no seu livro Pastoreando o Coração da Criança. Ele diz assim: enquanto as crianças interagem com a sua experiência de infância, elas o fazem a partir de uma orientação em direção a Deus. Ou elas reagem à vida como crianças de fé, que conhecem, que amam e servem a Deus, ou elas reagem como crianças insensatas e incrédulas, que não conhecem nem servem a Deus. A criança, ela está interagindo com o Deus vivo. Ela está adorando, servindo, crescendo em entendimento das implicações de quem é Deus, ou está buscando sentido na vida em um relacionamento sem Deus. Então, mesmo que a criança ainda não apresente frutos de arrependimento e salvação, ela já está interagindo desde cedo com bons princípios. Ela vai reagir ao mundo, seja com os bons princípios que nós ensinamos da palavra de Deus, seja com os princípios que o mundo está ensinando. E nós sabemos que o mundo tem ensinado muitos princípios errados para as nossas crianças, né? Nós vemos crianças bem pequenas já tratando coisas que nós nunca pensaríamos em conversar com as crianças, porque nós achamos que elas são muito pequenas para tratar de certos assuntos, e o mundo já tem trabalhado nesse sentido de trazer a mente delas cativa para as ideologias que nós vemos por aí. A criança, a questão não é se ela vai adorar. Nós somos criados para adorar. Nós somos criados para adorar a Deus. Mas se nós não estamos adorando a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. E as crianças também são assim. Ela é uma adoradora. O problema não é se ela vai adorar, é quem ou o que ela está adorando. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é a seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta simples é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Ou desfrutar dele para sempre. Então, nós fomos criados por Deus com um objetivo principal, que é a adoração. Adoração a Deus.
E é o primeiro dos mandamentos que foi dado. Né? Antes do Shema lá, como eu disse, Moisés repete os mandamentos. O primeiro dos mandamentos é adorarás ao Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, não é? Só a mim adorarás e prestará culto. É isso que ele diz lá. É o primeiro dos mandamentos. E o texto de Deuteronômio que nós vimos no início, ele se refere exatamente aos 10 mandamentos, como eu disse. Então, ajudar a criança a conhecer o Deus que se revela nas Escrituras vai fazer com que ela tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Não só um conhecimento das histórias bíblicas. Ontem nós vimos o pastor Eber falando, né, expondo Ruth, e ele falou sobre isso. Às vezes, o que a gente faz é ensinar histórias bíblicas para as crianças. E as crianças decoram as histórias bíblicas. E, muitas vezes, no nosso currículo, nós repetimos as mesmas histórias bíblicas várias vezes. Né? E quando a criança dá o azar de mudar de faixa etária, provavelmente ela vai ouvir a mesma história bíblica que ouviu esse mês que vem ela vai ouvir lá com a outra turma. Né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas já tive a situação de começar a contar uma história bíblica e a criança falou assim, escutei isso aí ontem, lá em casa. Eu falei, que legal. Meu pai leu essa história. Que bom. Então eu não preciso ouvir não, né? Eu falei assim, olha, seria bom se você pudesse ouvir. Então, é que meu pai contou, e a gente tem uma Bíblia, a gente tem um livro, a gente tem até o filme. E tem um desenho também sobre essa história. Eu falei, que bom, então vem aqui e conta a história para mim. E a criança repetiu a história toda completa lá. Tá bom. Eu falei, e o que você aprendeu com essa história? E é aí que a coisa pega. O que você aprendeu com essa história? Eu aprendi que o fulano é assim, assim. Não, eu quero saber o que você aprendeu. Não, eu aprendi isso. Não, mas o que isso faz você pensar sobre essa história? E aí a criança não sabe. Porque ela decorou a história, ela sabe o nome de todos os personagens, ela sabe o nome dos lugares, ela sabe quantas vezes ele entrou na água, ela sabe quantas pedrinhas tinha, sabe tudo da história. Ela lembra de todas as figuras que tem no livro de história dela. Mas ela não aprendeu o que essa história significa dentro da história maior. E esse é o nosso desafio, ensinar para as crianças que as histórias bíblicas, elas são pequenas partes de uma grande história. E essa história tem que apontar para Deus e para Cristo. Então, nós precisamos buscar um aprendizado de bons costumes e bom comportamento, mais aceitável às crianças. Mas, mais que a memorização das histórias e os versículos, nós devemos trabalhar para inculcar no coração das crianças o temor do Senhor e a compreensão do Evangelho em cada história. Estou vendo que meu tempo está batendo a porta. Vou me adiantar aqui um pouquinho. Então, queria dar algumas sugestões práticas para o nosso ensino bíblico com crianças. Que acho que é isso que vocês estão esperando. Primeiro, se você vai trabalhar com crianças e você vai ensinar crianças, leia o texto bíblico. Às vezes nós recebemos aquele material preparado com todo o carinho pela coordenadora do Ministério de Crianças. Vem tudo prontinho, com as figuras, a história montada, passo a passo, o que você vai fazer com as crianças ali naquele tempo. Não despreze o texto bíblico. Leia o texto bíblico. Não leia só a lição que ela te entregou. Leia o texto bíblico. Se possível, leia um pouco antes. Conheça o contexto. Estude, medite, aplique o texto à sua própria vida. Ore. Ore para que Deus te capacite. Ore para que Deus te ajude a traduzir aquele conhecimento
na linguagem da criança. Ouça bons pregadores. Renata falou que a gente tem muita coisa disponível. Quem de vocês aqui já contou a história de Ruth para crianças? E depois do que vocês ouviram ontem? Vocês vão contar de um jeito bem diferente, né? Tem muita coisa. Então, ouça bons pregadores. Veja comentários. Procure Cristo na história que você vai contar. Procure o princípio que Deus está trazendo naquele. Enquanto você não encontrar esse princípio, não fique feliz. É isso que você tem que informar a criança. Mesmo que você esqueça de alguma coisa da história que a criança vai lembrar, não tem problema, você precisa saber o princípio que ela tem que sair no coração. Conheça o seu público e ore por cada um deles. Use materiais apropriados para cada idade, para cada grupo. Tenha sempre em mão uma Bíblia, para que elas possam tocar. Se você não deixa a criança se aproximar da Bíblia, ela não vai ter interesse. Deixa ela tocar, deixa ela pôr a mão. Ela não sabe ler, mas você mostra, ó, aqui está escrito isso aqui que Jesus disse. Faça com que ela se interesse pelas Escrituras. Mesmo antes de começar a ler. E ela vai querer, quando ela começar a ler, ela vai querer ler aqui. Isso é muito bom. Faça uso dos recursos disponíveis, mas não abra mão do conteúdo. Não faça da ferramenta uma atração. Às vezes a gente fica tão preocupado em trazer novidade, contar a história de um jeito novo, com uma atividade nova para prender a atenção das crianças, o interesse das crianças. E aí, quando sai, a criança só lembra daquela coisa diferente que você fez. Ela não prestou atenção em mais nada. Só daquela coisa que você fez, que você botou aquela roupa, que você fez a criança passar por cima daquele trampolim para pular. E ele falou assim, mas e a história? Ah, não sei. Né? Então, use recurso, mas não faça dele a sua atração principal. A atração principal está aqui. Tem que ser sempre essas escrituras. Leia a palavra, faça uso dos elementos litúrgicos, dos atos de culto. É assim que a gente prepara as crianças para estarem no culto, para entenderem, participarem do culto com interesse. Leia a palavra com ela, explique a palavra, aplique a palavra, ore a palavra e cante a palavra. Prepare as crianças para a dinâmica do culto congregacional. E quando eles estiverem no culto congregacional, eles vão sentir em casa. Esteja pronta para as perguntas e os comentários. E eles têm perguntas e comentários. Mas mantenha o foco, porque às vezes as perguntas e os comentários vão para bem longe do que a gente está falando. Traz de volta ali para o grupo, mantenha as perguntas. Se você não souber responder, não tem problema. A gente não tem todas as respostas. Prepare-se, mas se eles vierem com algumas perguntas cabeludas, e às vezes eles vêm com perguntas bem cabeludas, que você fala assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Não tem problema, respira e fala assim, boa pergunta, muito interessante. Vamos estudar juntos? E semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso. E corre para os universitários. Se precisasse, até chama um pastor para responder a pergunta. Semana que vem eu vou trazer o pastor aqui para responder essa pergunta para a gente. Pronto, está resolvido o problema. Forme pequenos bereanos. Prepare as crianças para confrontarem tudo o que elas aprenderem com as Escrituras. É assim que você prepara as crianças para o mundo. Ensine que ela tem que procurar na Bíblia. Olha, na Bíblia está escrito assim, na Bíblia está escrito assim. E você treina as crianças para sempre procurarem o que a Bíblia fala sobre cada assunto. E como a Renata falou, a Bíblia tem resposta para tudo. Ensine com o falar e o agir e seja um exemplo. Envolva os pais, como eu falei, e outros grupos. Faça atividades que eles possam levar para casa, que eles possam conversar com seus pais durante a semana. Faça devolutiva para os pais. É uma maneira de você envolver. Olha, hoje nós falamos sobre tal assunto e eles foram confrontados a fazer isso ou tratar sobre tal assunto durante a semana.
e você vai envolver o pai naquele ensino que a criança aprendeu ali. E sempre que possível, sintonize o ensino com a liderança no culto ou da sua EBD. Nós fizemos no ano passado, na nossa EBD, o estudo do livro O Peregrino. E foi um grande desafio para o Ministério Infantil fazer um estudo com o Peregrino. Né? Tem passagens lá que são meio difíceis para você explicar para a criança. E você fala, nossa, você vai falar sobre isso aqui, vai assustar a criança, vai ter pesadelo, né? Você vai falar do Vale da Sombra da Morte, daqueles personagens. A criança vai ter pesadelo a semana inteira. Né? Mas Deus deu sabedoria e discernimento para que a gente pudesse tratar. E aí, todas as faixas etárias, todas as classes de EBD estudaram o mesmo capítulo toda semana. Isso foi uma grande bênção, porque as famílias puderam estudar juntas, em casa, falar sobre o assunto, aprender sobre o assunto. E a gente pode fazer essas coisas. Algumas vezes nós conseguimos, quando vamos ter pregações expositivas sobre determinados assuntos, 4 semanas, 6 semanas de série de pregações. O pastor vai pregar, vai fazer a série sobre tal, sobre famílias da Bíblia. Quais serão? Vamos fazer com as crianças. E os pais vão conversar com as crianças. Então, é interessante a gente ter essa interação e ter essa sintonia sempre. É assim que a gente faz com que as crianças se sintam acolhidas e participantes do corpo de Cristo. Irmãs, eu já estourei meu tempo, peço perdão. E eu espero que essa palavra tenha sido desafiadora, mas também que possa trazer para vocês o desejo de aplicar a palavra de Deus ao coração das nossas crianças. Vou orar com vocês, então, para a gente encerrar, tá? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, Senhor, e nos conforma ao coração de Cristo, Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar a tua palavra nas nossas vidas e também a levar essas verdades da salvação por meio de Cristo para as nossas crianças. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.